Olá, pessoal. Eu sou o Dr. Benedito Scarance, sou médico pediatra há mais de 40 anos. Tenho uma vasta experiência no cuidado com crianças e adolescentes. Hoje eu vou falar para vocês sobre o aleitamento materno, que tem que ser exclusivo, ou seja, só leite materno, só amamentação até 6 meses. Se você assistiu o meu vídeo anterior, eu dei ideia sobre a alimentação, como é que ela é organizada, a importância da alimentação no primeiro ano de vida, você viu que eu falei que o primeiro ano de vida é muito importante. A alimentação no primeiro ano de vida é muito importante. Por quê? Porque vai formar os hábitos que a criança vai manter, né? A pessoa vai manter a vida inteira. E isso vai ter um impacto muito grande nela ser saudável e nela, ou seja, não ter doenças hoje tão importantes como obesidade, câncer, tantas outras, alergia. Hoje eu vou falar sobre a primeira parte do primeiro ano de vida, que são os primeiros 6 meses, cuja característica da alimentação é aleitamento materno exclusivo. Doutor, mas eu trabalho. Ok. Se você trabalha, você tenta manter o máximo que você puder, né? Quando você não puder, naquele momento que está trabalhando, você vai usar as fórmulas, né? Mas quando está com a criança, priorizar a alimentação. Então tem algumas dicas importantes que num outro vídeo eu vou voltar a falar. O que a mãe trabalhadora pode fazer para ela manter o aleitamento mais tempo? Hoje eu vou falar sobre o aleitamento materno exclusivo. O ideal, o melhor, né, existem categorias hoje de trabalhadoras que já conseguem esse direito, né, de se manter em casa 6 meses para poder dar direito da mãe e principalmente direito da criança, de receber o aleitamento materno exclusivo primeiros 6 meses, né. Hoje já existe legislação, em geral, trabalhadoras do serviço público, algumas empresas, por consciência, passaram a adotar, mas infelizmente ainda são muito poucas. Então, você é empresário, pense nisso, é muito importante para a pessoa que trabalha com você, para o filho dela, para a sociedade, que mais crianças cheguem até os 6 meses em aleitamento materno exclusivo. Por que é tão importante o aleitamento materno exclusivo? Primeiro, o leite materno. Não existe nenhum outro alimento em nenhuma idade que vá se igualar ao aleitamento materno exclusivo do ponto de vista de todas as qualidades que ele tem. Não existe. Nenhum outro vai se aproximar. Claro, conforme a idade, a criança já não vai precisar mais do aleitamento materno exclusivo. Claro, é óbvio. Mas eu agora estou comparando especificamente leite materno com, não só com outros leites, com qualquer outro alimento. Não haverá nenhum outro alimento igual o leite materno na capacidade de dar ao que aquela pessoa daquela idade precisa. Não existe. Só o leite materno é capaz e tem essa característica. Então, por exemplo, crianças, de modo geral, elas não têm na alimentação uma boa quantidade de ferro. O leite materno, que tem pouco ferro, tem muito não, mas tudo que ele tem a criança aproveita. Então, a criança que está em aleitamento materno exclusivo, ele não vai precisar de suplementação alimentar se no parto não houve perda hemorrágica, se a mãe não teve desnutrição, enfim. Claro que existem situações de risco, mas se não há essas situações de risco e a criança tiver aleitamento materno exclusivo, até 6 meses ele não vai precisar da suplementação de ferro. Por quê? Porque apesar do leite materno ter pouco ferro, nossa, ele tem uma grande capacidade de fazer esse ferro passar para dentro do corpo da criança. Outro exemplo, as proteínas. Pessoas pensam, leite materno tem muita proteína. Não tem, leite de vaca tem 3 vezes mais proteína que o leite materno. Qual que é o problema? O problema é que é a melhor proteína que tem. Proteína humana, proteína que vai passar com uma
certa facilidade para dentro do corpo da criança. Então, a quantidade não é tão grande. E por que isso é importante? É importante porque o rim da criança, né, os rins da criança, eles ainda não são amadurecidos para trabalhar com grande quantidade de proteína. E se trabalhar, como antigamente era leite de vaca, não tinha, né, outras possibilidades, aí a criança ficava com excesso de água dentro do corpo, ficava inchada. Por isso que antigamente falou, nossa, a criança mama leite de vaca é gordinha. Gordinha não, tá inchada. Sem contar a farinha que as pessoas colocavam e aí ficava obesa. Então, é tudo certinho, é o ferro, o cálcio, a proteína, as gorduras, tudo certinho do jeito que aquele organismo, né, de uma criança de 0 a 6 meses precisa. Então não tem nenhum alimento melhor para essa criança, mas ele também é melhor que qualquer outro alimento, porque a capacidade de absorção, né, a capacidade de fazer com que o alimento entre dentro do corpo da criança, né, que seja absorvido uma quantidade necessária, né, sempre é necessária, não existe nenhum outro alimento que vai ser capaz. Então, por isso leite materno. E por que é exclusivo, doutor? Eu dou leite materno, eu dou outro leite. Infelizmente, o leite materno só consegue ter essa característica que eu falei para vocês se for exclusivo. Por quê? Porque o intestino da criança tem que também estar numa certa situação. Por exemplo, existem bactérias que são boas, estão no nosso estômago, intestino, que vão ajudar a absorção. Os chamados probióticos hoje em dia. É um assunto para outro dia. Então, esses probióticos, se você não faz o aleitamento exclusivo, né, dá um outro leite, ou começa a alimentação mais cedo, vai haver alteração dessa característica, né, desse tipo de bactéria e outras características que facilitam com que o leite materno tenha essa excelente capacidade de ser absorvido. Então, por isso tem que ser exclusivo. Para ele poder ser tão bom quanto ele é, para ele poder ajudar tanto o seu bebê, o seu filho, ele tem que estar exclusivo. Não é porque pediatra é chato, gosta de peito e aí tem que... Não, isso é besteira. Não é? Tem gente que fala assim, pediatra... Não, pediatra não inventou nada. Quem inventou foi a natureza. Deus que inventou. Quer reclamar, reclama com ele. Mas não tem outro jeito de ser tão bom a não ser exclusivo. Mãe trabalhadora vai ter esse problema, nós vamos falar outro dia. Mas, doutor, por que as pessoas têm tanta dificuldade? Porque hoje é tão difícil das mães amamentarem. As pessoas perguntam, ora, por que foi colocado pela propaganda de alimentos na cabeça das pessoas, na cabeça das mulheres, que pode ser que o leite dela não seja suficiente, não seja tão bom. Isso não existe, pessoal. Isso é propaganda. Isso foi feito com o único intuito de vender o alimento que ele quer vender para você. Isso é mentira. Não existem mães que não tenham capacidade de amamentar. Existem problemas? Sim, eu vou explicar. Mas não existe mães que não tenham capacidade de amamentar. Doutor, mas eu fiz cirurgia plástica. Hoje, os cirurgiões plásticos fazem a cirurgia plástica de mama, se caso você tenha feito, também com maior cuidado para não gerar problema. Então, quem fez cirurgia plástica de mama não tem nada a ver. Eu fiz cirurgia plástica, não consigo aumentar. Não é esse o problema. O problema não está aí. O problema é que foi colocado na cabeça da pessoa que faz com que as mães, né, as famílias tenham essa ideia totalmente errada que é possível uma mãe não amamentar. Não é possível. A mãe tem mama, ela tem os hormônios que são necessários, ela tem a alimentação dela, que não tem que ser especial não, a alimentação normal da mãe.
e ela então vai produzir leite na quantidade certa, do jeito certo. Não tem outro jeito. O que ocorre é que tem a dúvida. Eu sempre dou um exemplo e vou dar para você hoje. Você que é mulher, ficou grávida, pensa na gravidez, qual foi uma das principais ideias que ficou lá na sua cabeça? Claro, uma é seu filho que abraça, que é pequeno, se ia nascer são. Toda mãe, quando está grávida, tem essa preocupação. A outra é: será que eu vou ter leite? Será que eu vou conseguir amamentar? E hoje, inclusive, que as mães sabem o quanto é importante, mais elas ficam ansiosas por conta desse vírusinho que está lá, falando assim: talvez você não consiga, talvez não seja possível. E por que que isso acontece? Porque a primeiro choro que a criança tiver, a mãe fala assim: nossa, está com fome. A minha mãe amamentou 9 filhos. Ela nunca passou pela cabeça dela que um filho que chorasse estava chorando porque estava com fome. Nunca passou. Naquela época, as mulheres não pensavam isso. Por que que não pensavam? Porque não tinha esse vírusinho lá dentro. Hoje, primeiro choro, vai pensar. E aí o que vai fazer? Mamadeira. Deu mamadeira, por conta da diferença da amamentação na mamadeira e no peito, a criança vai achar mais fácil, porque ela não tem trabalho nenhum na mamadeira e no peito ela tem que sugar, ela vai acabar indo para a mamadeira e largando o peito. Culpa não é dela, não é sua também, né? Porque você não tem essas informações que hoje estou te dando. Então, se você está grávida, já vá com essa ideia. Eu vou amamentar. Eu não tenho nada que me impeça, não é? Porque toda mãe tem. O que que ela precisa ter? 2 hormônios, a prolactina e a ocitocina. São os 2 hormônios. A prolactina sai do seu cérebro e vai fazer com que a mama produza o leite. A ocitocina, ela age na mama tem umas mãozinhas assim lá atrás, os musculozinhos, que espremem o leite para o leite sair. Então, outra ideia que também está errada, as pessoas pensam que é só a sucção da criança que vai tirar o leite da mama. Não, não é. Por isso que ele vai acabar tendo preguiça e ficando na mamadeira, porque na mamadeira não fez trabalho nenhum, o peito faz. Mas esse trabalho é importante para o desenvolvimento dentário, da cada dentária, dos dentes, para a fala. Tudo isso que o leite materno faz com que a criança faça, tem uma importância. Então, ele sugar é importante para a saúde dele também. Então, não sugar, usar mamadeira, é um problema a mais. Mas a criança não tira todo o leite com a sucção. A sucção só tira 1/3 do leite. Se tiver lá 90 ml, a sucção da criança tira 30. Os outros 60 não vão sair. Ele só sai quando sai esse hormônio lá, ocitocina, do seu cérebro e vai lá na mama e espreme, e aí sai os outros 60 ml. Por isso que quando a criança chora, a mãe fica preocupada. Essa ocitocina não vai sair na quantidade necessária e não vai haver esse chamado reflexo de ejeção, que é empurrar aquele resto do leite, que é o leite mais rico de gordura, para fora. Por isso que, primeiro, se você está aí já com essa ideia errada, talvez ou não consiga, você não vai ter um bom reflexo de ejeção. Então, vai dar problema. Segundo, criança está tendo cólica, criança está tendo refluxo, chora. Ah, está com fome. Não. A criança sua que mamar em você não vai ter fome. Pode ficar tranquila. Ah, mas doutor, eu está ganhando pouco peso. Existem crianças que ganham, né, numa certa fase, né? Isso não deve ser a sua primeira ideia, nunca. Sua primeira ideia deve ser a preocupação com a saúde do seu filho. E o principal fator da saúde de um bebê de 0 a 6 meses é o leite materno exclusivo. Terceira questão. Ah, estou estressada, estou nervosa, não tenho um bom reflexo de ejeção por causa da ocitocina.
Isso, claro, vai gerar eventualmente problemas, tá? Eu sei que não é fácil, isso não vai mudar de um momento para o outro, isso aí é uma propaganda que já vem desde 1910, começou a se falar dessa ideia e progressivamente foi só aumentando, 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 aumentando. Felizmente hoje, né, o Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, os pediatras, os médicos, os enfermeiros estão mais conscientes da importância e estão falando isso para nós. Mas você tem que ter essa primeira ideia. Aqui eu quero falar uma coisa e encerrar aqui especificamente para os pais. Por quê? Porque a mãe está numa situação frágil, difícil. Primeiro filho, né, não sei fazer nada. Como é que faz? A criança chora, não sei o que está acontecendo. Então o pai, eu sempre brinco, eu sou pai, né, sou pai de 5. O pai tem pouca importância, mas essa é a principal, é proteger a mãe e o seu filho. Infelizmente, as avós, os avós, os parentes, nesse momento, infelizmente, eles mais atrapalham do que ajudam. Criança chorou, tá com fome, para de dar despeito, que isso tem leite não. Quantas vezes eu já ouvi isso? Foge, põe essa turma longe. Quem quiser ajudar a amamentação, excelente, não é para você proibir as pessoas de entrarem em casa, mas protege. Protege a sua esposa, dá força para ela, fala que ela vai conseguir, né, fala para a mãe da criança que ela vai conseguir, porque é assim que é. Se não atrapalhar, né, infelizmente, a indústria do alimento criou essa dificuldade, né, nós estamos batalhando para conscientizar as pessoas, mas ali na hora, junto com a mãe e com a criança, só o pai. Então você é uma figura muito importante. Você não vai amamentar, mas você é muito importante para o sucesso da amamentação. Espero que tenha ficado claro para você por que que tem tanto problema, a importância do leite materno e do aleitamento exclusivo, por que que ocorrem esses problemas e o que você deve fazer. Acreditar, porque se não sou eu que falando, basta ler aí, procurar, você vai ver a quantidade de informações da importância dessas coisas que eu falei aqui. Você, mãe, tem que, a hora que você tiver aquele sentimento de eu não estou conseguindo, entender que isso vem por outro motivo. Tem nada a ver com o aleitamento. E você, que é o pai, dá o apoio. Esse é o seu principal papel. É a principal ajuda para a boa saúde do seu filho. Ok? Então, tchau, até a próxima.